Vamos agora conversar com o André Perekmanes, ele é professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo, boa tarde. Qual que é a expectativa do senhor, dada a rejeição, desses recursos das defesas? A Dani deu o que a gente espera daqui para frente, de novos recursos que podem ser impetrados, para usar o termo jurídico, nos próximos dias. Embargos infringentes não são cabíveis nesse caso, ou são? Boa tarde. Boa tarde. Não são cabíveis, como a Daniela falou muito bem, aliás, fez muito bem o meu trabalho já. Os embargos infringentes, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, eles têm uma regulação um pouquinho diferente do processo comum, por assim dizer. Porque nos processos comuns, se você tiver um voto a favor da defesa, um voto vencido sobre qualquer que seja o tema suscitado pela defesa, você tem direito a esse recurso. Mas o Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento diferente com base no regimento interno dele. Então, eles exigem que sejam 2 votos pela absolvição ainda. E não foi o caso aqui, então embargos infringentes não são cabíveis. E os embargos de declaração, também como colocado muito bem pela Daniela, são um recurso que tem o objetivo apenas de esclarecer alguma dúvida, alguma obscuridade que exista na decisão, algo que não tenha ficado muito claro, algo que seja um pouco contraditório, então o recurso é feito. Por isso que ficar fazendo um recurso de embargo de declaração atrás do outro é visto pela jurisprudência, com razão, claro, como uma medida meramente protelatória, procrastinatória, e que não pode jamais ser admitida. Doutor André, boa tarde, obrigado aqui pela presença. A gente estava falando, inclusive, sobre os desdobramentos com relação ao cumprimento da decisão, o que pode acontecer com os envolvidos. Há uma chance do presidente Bolsonaro, como a gente estava comentando, ou ir para a Papuda, ou ir para a carceragem da Polícia Federal. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, mas também sobre os outros réus, porque a gente tem, entre os outros réus, a gente tem generais, tem o Augusto Heleno, tem o Paulo Sérgio, tem o Braga Neto, tem um almirante, que é o Almirante Garnier. Esses nomes provavelmente vão ficar em quartéis, em unidades militares? Olha, Sakamoto, possivelmente. É o que foi que a gente já viu com o Braga Neto durante o cumprimento da prisão preventiva dele. Me parece uma medida recomendável, Vamos lembrar que a imposição de uma pena, ela tem uma função tríplice, ela não é uma mera retribuição. Claro que tem um aspecto de punição, de retribuição, mas tem um aspecto também de intimidação e o aspecto de ressocialização. Então, é recomendável que militares de alta patente fiquem em locais adequados, assim como um ex-presidente da República, que, por pior que seja o crime praticado, também não seja misturado com outros presos que podem, enfim, até hostilizá-los, Quer dizer, o impacto da ação de um presidente ou de um ex-presidente na República é imensurável na população. Então, até por uma questão de segurança, é recomendável que ele fique isolado. Dani. Professor Dani Lima, obrigada pela presença aqui, pela generosidade nas citações. Eu queria tratar um pouquinho dos aspectos agora práticos, Porque o que isso sinaliza para os demais, A gente ainda tem 2 núcleos para serem julgados, um também já teve julgamento concluído, está na fase da apresentação dos recursos. Me parece que, com a ausência de Luiz Fux, está formado um entendimento muito claro e unitário, na primeira turma. Não vejo notícia alvissareira para os que já foram julgados e estão agora entrando na fase de recurso e para os que ainda serão submetidos a julgamento. A ministra Carmen Lúcia, várias vezes, disse que todos acompanharam ali com muita clareza e têm a dimensão exata de como se deu essa trama golpista, até por ser um processo que está sendo analisado em fatias, mas os fatos serem os mesmos, a cada vez me parece mais difícil que as defesas consigam apontar elementos ali que mudem o destino dos que foram denunciados e tiveram a denúncia aceita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
Daniela, eu acho assim, sem dúvida nenhuma que a primeira turma ela está bastante unida. O ministro Luiz Fux, todo mundo sabe, assumiu um posicionamento bastante divergente, mas que de qualquer maneira também não trouxe qualquer impacto jurídico, porque não deu margem, evidentemente, à oposição de embargos infringentes, não justificou nenhuma modificação concreta, né? Me parece que o voto dele serviu muito mais como alimento de narrativa política, evidentemente, dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do que qualquer outra coisa. Até porque, do ponto de vista jurídico, o voto dele tinha problemas muito sérios, né, que já foram analisados aí, evidentemente, por todos nós. Agora, é sempre bom também a gente saber e ter em mente que, muito embora a existência de um golpe ou de uma tentativa de golpe de Estado esteja muito consolidada e já devidamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, isso não impede que o Supremo Tribunal Federal, na análise da situação individualizada de cada réu, possa imaginar, por exemplo, que um ou outro acusado não tenha participado. Quer dizer, uma coisa é a existência do golpe, da tentativa de golpe, a outra é a efetiva participação de cada um dos denunciados. Agora, de todos que foram julgados até agora, me parece que o Supremo Tribunal Federal, vinculou, né, em sua grande maioria, os réus a todos os fatos, né? Porque, de fato, essa tentativa de golpe ela foi objeto de uma pluralidade de ações, pluralidade de agentes também. Agora, André, muita gente pergunta, né, para os jornalistas que cobrem política, a gente sai e pega aí carro de aplicativo, táxi, a pergunta que sempre vem é quando Bolsonaro vai ser preso? Se Bolsonaro vai ser preso, quando será? O senhor, com sua experiência, né, diante dessa negativa de recurso, dá para precisar quando haverá uma prisão do ex-presidente? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acredito que esse ano, com certeza, não existem recursos mais que possam atrasar o processo. Então, em teoria, eu acredito até que isso possa acontecer no mês de novembro mesmo, mas aqui é uma pura especulação. Léo. Não, é que o professor estava falando do mês de novembro, a gente já começa a pensar na cabeça quando é que é o plantão de cada um, porque tipo, isso acontece tipo de sexta para sábado, né? Se for agora, esse fim de semana, você está ferrado, que não é seu plantão, vão te chamar. Não vão, não. Sempre tem um pessoal que chama na última hora, mas quem for do plantão, né, tá lascado. Professor, uma outra pergunta com relação aos demais processos em andamento, porque a gente está falando aqui principalmente do núcleo de articulação da cabeça da tentativa de golpe de Estado. Mas é claro que você teve um fatiamento desses julgamentos, né? Esses julgamentos como um todo, quando é que a gente vai ver a ação penal 2668 concluída? Com relação a todos os recursos, com relação a todos os julgamentos de todos esses grupos. O Supremo vai fazer um esforço para que isso não entre no ano eleitoral de 2026. Eu estou falando do resto da ação. É possível isso? Dá tempo? Ou vamos acabar entrando com um rabicho para 2026, considerando esses recursos dessas outras fatias dos participantes da tentativa de golpe? Olha, Sakamoto, essa pergunta eu vou te falar, eu advogo há quase 30 anos, eu nunca acertei, tá? Então, quando que um processo termina, eu possivelmente vou errar aqui. Mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal está fazendo de tudo, isso é muito evidente, para evitar que esses processos entrem em 2026, para não misturar com o ano eleitoral. E, obviamente, as defesas estão fazendo de tudo para que isso aconteça. Então é muito difícil dizer, realmente, quando a gente vai ter a decisão definitiva sobre todas as imputações, eu acho muito difícil dizer, eu não me arriscaria não, porque se eu disser eu vou errar, então não vai ter nenhum valor. Dani, você ia falar? Eu só ia brincar com ele que, tipo... Perdão, Dani, desculpa, eu só ia brincar porque ele tá totalmente no papel dele, que a gente também tá no nosso papel de tentar encontrar quando é que esses prazos vão acabar se alinhando, mas a gente entende perfeitamente, é claro. Vai lá, Dani. Eu vou antecipar aqui um pouquinho o nosso roteiro, mas para poder aproveitar a presença do professor para falar um pouquinho sobre um outro caso, né, que causou, surte um efeito muito forte na bolha
mais radical do bolsonarismo, que é o caso do Talhaferro, né? É esse ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que acabou preso por violência doméstica e demitido do Tribunal Superior Eleitoral, hoje responde por ter vazado mensagens trocadas entre ele e o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria aproveitar a presença do senhor para que o senhor pudesse explicar um pouco tecnicamente por que o Supremo, primeiro, saiu em defesa do ministro, né, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral guarda diferenças significativas com as outras instâncias da justiça, porque o TSE tem poder de polícia. E qual é aí a análise do senhor, primeiro sobre o conteúdo vazado por ele e agora da aceitação ou do pedido, né, do voto do ministro não pede, ministro manda, mas no voto do ministro Alexandre de Moraes para que ele se torne réu? Olha, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral, como você disse muito bem, Daniela, ele tem uma composição diferente, né, do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes, mas ele tem uma relevância muitíssimo importante. A gente viu isso, inclusive na eleição passada, e um dos motivos dessa relevância é justamente que, embora seja um tribunal eleitoral, ele tem o poder, como você colocou, de polícia. E toda essa tentativa do Talhaferro, que obviamente não é dele, né, ele é apenas a cara desse grupo, é desacreditar não apenas o ministro Alexandre de Moraes, mas, por consequência, toda a atuação dele à frente do TSE e, em consequência, naturalmente, tudo que o TSE validou ou não validou nas eleições passadas. Então, assim, é muito importante que, realmente, se ele vazou informações sigilosas, se ele modificou, retirou de contexto mensagens, se ele violou sigilos, ele tem que responder criminalmente, aliás, como qualquer pessoa que vaze ou que viole sigilos ou que, enfim, quebre sigilos indevidamente. Me parece que não se pode confundir isso com uma represália ou uma tentativa de silenciamento. São coisas completamente distintas. Daqui a pouco a gente vai falar mais, quero ouvir a Daniela e o Sakamoto sobre esse assunto. Dani, vai lá. Não, eu vou então aguardar a nossa hora, porque eu explico como é que esse personagem chegou no Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de estar vinculado ao gabinete da presidência na época, ele não era uma pessoa próxima ao ministro Alexandre de Moraes. É um bastidor que eu trago daqui a pouco. Boa, fica aí, daqui a pouco a Dani vai trazer esse bastidor pra gente. Enquanto isso, vou aqui trazer uma coluna da Mônica Bergamo, falando ainda sobre Jair Bolsonaro. É o seguinte, os advogados dele têm se movimentado e a Bergamo ouviu a defesa do Bolsonaro, que falou que o ex-presidente é frágil e vai ter um piripaque na papuda e voltar para casa. O ex-presidente Jair Bolsonaro não vai aguentar muito tempo na papuda e vai ter um piripaque. Será que é igual ao do Chaves? Logo nas primeiras semanas, e ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não restará alternativa senão autorizar para ele a prisão domiciliar. Essa é a aposta dos advogados ligados à defesa do ex-presidente e à de réus do 8 de janeiro, disse aí a Mônica Bergamo. Segundo eles, depois de 6 cirurgias no abdômen por causa da facada de 2018, uma 7ª para curar refluxo e desvio de septo e outros 4 procedimentos para tratar da obstrução intestinal e também da erisipela, o ex-presidente já provou que é uma pessoa frágil em termos de saúde, segundo os advogados. Sakamoto. Olha, bem, vamos tratar esse assunto com o cuidado que deve ser tratado. Caso a avaliação médica aponte que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a vida dele ser colocada em risco caso ele cumpra a pena em determinada instalação, é claro que isso deve ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, punição, né? A penalidade que ele precisa receber não é a tortura. Quem defende tortura é o próprio Jair Messias Bolsonaro, que defendeu a torto direito, o regime militar e os torturadores que faziam isso, né? Para, através do sofrimento, conseguir obter respostas e obter o sim, né, da população. Agora, é claro que o Estado Democrático de Direito não pode torturar ninguém. Só que, dito isso, e acho que é importante, eu tenho repetido isso, que nem uma maritaca doida por aqui, que é o seguinte: caso lideranças políticas, lideranças econômicas, caso o pessoal que tem cascalho
consiga, junto à justiça brasileira, determinados benefícios, porque isso é um benefício de caráter humanitário. A transferência para uma prisão domiciliar, neste caso, é um benefício de caráter humanitário, né? Eu acho que o professor até pode falar um pouco mais sobre isso. Só que caso tenha isso, eu acho que já passou da hora da justiça, né, começar, e não é multirão, é na hora que as decisões judiciais são dadas, né, que a decisão de para onde os presos vão, ser considerado isso com um bando de preso preto pobre que está por aí. E eu não estou nem falando do pessoal que está envolvido em crime organizado, em facção, não. Eu estou falando de pessoas que têm crimes de baixa periculosidade, que acabam lá amargando a cadeia e ficando por lá, né? Porque são pobres e poderiam estar numa situação de prisão domiciliar porque a saúde dessas pessoas não aguenta. Se a gente for pegar os dados do último relatório do Conselho Nacional de Justiça, aponta que a taxa de suicídio subiu de 15,7 para 25,2 mortes a cada 100 mil presos entre 2016 e 2019. Muito se alega, e depressão é doença, não é frescura, muito se alega que o ex-presidente Jair Bolsonaro está deprimido. Precisa ser acompanhado, precisa ser tratado. Mas isso aqui não é uma questão só dele. Tem um monte de gente na mesma situação, né? Então é o seguinte, da mesma forma, você vai pegar a situação, o relatório do CNJ é um show de horrores. É um show de horrores. Tuberculose, pneumonia, sepsis, insuficiência cardíaca e respiratória. É uma situação, né, que precisa ser encarada. Isso tem que se vai valer para Bolsonaro, se vai valer para outros políticos, para outras pessoas, tem que valer para todo mundo também. Né? Eu sempre defendi que bandido bom não é bandido morto, que bandido bom é o bandido que é processado, punido, apenado e ressocializado na sociedade. Agora, dizer que isso vale, benefício tem que valer para Jair e para o restante da população não, é ter bandido de estimação. Agora, professor, a gente sabe que o histórico do nosso país é de privilégios, né? A questão do direito penal, o direito penal exerce também uma função simbólica. Quando eu falei da função da pena, uma das funções da pena é a intimidação, né? Quando você pune alguém, você pune essa pessoa para que ela veja o que acontece se cometer um crime e você mostra para a sociedade o que acontece com quem comete crime. Quando você dá um tratamento diferenciado para a pessoa, a julgar, considerando a condição socioeconômica dela, a cor da pele dela, a origem dela, o simbolismo, ele continua existindo, mas ele é totalmente diferente. É óbvio, como Sakamoto disse, que não há por que se duvidar de médicos. Se médicos vierem a público ou vierem ao processo e atestarem que realmente a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro está em grave risco, porque como Sakamoto disse muito bem, é uma questão humanitária. Então ela está em grave risco, não é um piripaque, é em grave risco por conta das instalações nas quais ele estiver e o Estado não puder prover assistência, porque o Estado tem que poder prover assistência, e o Estado não puder prover assistência, é claro que se isso ficar comprovado, ele tem que ficar em prisão domiciliar. Eu não tenho dúvidas disso. O problema é justamente a gente imaginar isso sendo aplicado também para a grande massa carcerária desse país. Essa que é a grande questão. E eu não estou aqui nem dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre disse que tinha uma saúde de atleta. Ele pode achar isso, mas se os médicos disserem que não, o que deve prevalecer, obviamente, são os laudos médicos. Tá certo, André Perequimanes, que é professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro. Professor, obrigado pela entrevista. Um abraço e bom fim de semana. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês. Valeu. Obrigado.